Boa noite, amigos! Estamos recebendo nossa querida amiga Beth, que veio falar para a gente sobre Leonardo da Vinci na visão espírita. Seja bem-vinda, amiga Beth. Muitíssimo obrigado por estar presente aqui na Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. E você inicia com a prece, por favor? No final, vibração e a prece é com você. Gratidão, amiga. A gratidão é toda minha. Obrigada, Rodrigo, por essa oportunidade, pedindo a espiritualidade amiga, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, estejam aqui conosco, nos amparando, nos inspirando, para que possamos extrair desse grande exemplo de vida que foi Leonardo da Vinci, toda uma lição de sabedoria. Nós agradecemos, Senhor, por esse encontro, fica conosco hoje e sempre. Leonardo da Vinci. Eu gostaria de começar falando de dois textos, um escrito por Emmanuel no livro O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, e depois o outro de Pietro Baldi no livro A Grande Síntese. Então, eles dizem, ambos, né, que o artista, o gênio, o cientista constrói-se ao longo de muitas encarnações. Toda essa bagagem que ele tem não, né, não vem de graça. Eles tiveram esse esforço de muitas vidas atrás do conhecimento. E o Emmanuel fala que a arte pura, porque Leonardo da Vinci foi um cientista e foi um artista, a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual, é a manifestação do mais além. E que o artista verdadeiro é médium das belezas eternas. E o gênio, né, seja da literatura, da música, da pintura, da plástica, né, no caso, escultura, da arquitetura, o gênio é uma síntese profunda de vidas numerosas e também do estudo lá no plano espiritual, por meio de muita perseverança, esforço, trabalho e conquista de valores espirituais. E eles são considerados, muitas vezes, estranhos, né, aqui no nosso planeta, porque, segundo explica Emmanuel, eles fogem das convenções da sociedade, né? O artista, escreve Emmanuel, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. O seu psiquismo é cheio de recordação das existências passadas, ou então de visões sublimes que ele consegue apreender, captar do plano espiritual. Então, os seus sentimentos, suas percepções transcendem ao homem comum por conta dessa riqueza de experiência do passado. E todas as expressões de arte na Terra, ensina Emmanuel, representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta, aquele, né, que ainda não pensa no espírito, quer viver a vida da matéria a pleno vapor. E Pietro Ubaldi, no livro A Grande Síntese, ele também diz que o homem trilha os caminhos do trabalho, da renúncia, da dor, do amor, e vai evoluindo até se transformar no super-homem, no gênio, né, no artista. Quem é esse super-homem? É o homem que sublimou a sua consciência, né? É o gênio, o poeta, o artista, o músico, o filósofo, o cientista, o herói, o chefe, o santo, o místico, que todos eles desenvolvem forças interiores, desenvolvem o pensamento e o sentimento. O super-homem, né, é esse espírito evoluído
que reencarna, é o resultado de um imenso trabalho no tempo. Sintetiza os produtos mais altos da evolução. E ele também fala, o Balde, está sozinho no planeta, porque está muito acima da média, as pessoas não compreendem. Ele está sozinho e sabe que está sozinho. Só os seus iguais o compreendem, aqueles que também são espíritos evoluídos e mais elevados, né? Descido dos céus, escreve o Balde, é um exilado na Terra, ou em resgate, ou em missão, e sonha com a sua pátria distante. Não anda pelas estradas batidas aqui, né? Do dia a dia, da mediocridade. Mediocridade significa média, né? Não é palavrão. Significa quem está na média. O medíocre é a média. E o gênio, o artista, ele sabe estabelecer relações entre fatos e ideias que os outros não enxergam. É um supersensitivo que percebe as verdades do imediato. Sim, de imediato, né? Ele capta por intuição. Ele nada tem a aprender, mas recorda e revela. E tem toda essa bagagem que foi construída em si mesmo de muitas vidas passadas. E segue dizendo o Balde, na Terra impera a mediocridade, quer dizer, todo mundo lá naquela média, né? Nem, não são espíritos de alta evolução. E por isso que o aplauso das multidões é amplo e rápido, em razão inversa do valor. Então, aquela pessoa que traz uma obra que não tem tanto valor, que é uma obra assim, fútil, de momento, aí recebe o aplauso das multidões. Mas logo passa. O cérebro da mediocridade, diz o Balde, tem suas medidas e as impõe a todos. O que nele não cabe, né, nesse seu conceito de média, não é aceito. E aí, esse homem mediano, mulher mediana, condena as pessoas que não entendem, nivela tudo, né, no seu patamar. Quando uma ideia contém um percentual de novidade, o medíocre não suporta essa novidade, repele, condena. Isso aconteceu na vida de Leonardo da Vinci, daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas a evolução lenta das massas é sempre fecundada pela centelha divina dos gênios. Eles vêm aqui e plantam as suas ideias, que fermentam, que florescem com o tempo. A compreensão não é obra de cultura, nem de raciocínio, mas um amadurecimento que se alcança por evolução. Então, ninguém nasce gênio assim por acaso. São espíritos evoluídos. O gênio das artes, da ciência, da ética, da política, eles são fecundantes das massas humanas, trazem ideias novas. O gênio, inclusive, diz o Balde, lança seus ataques demolidores para movimentar, para progredir, para sair do conservadorismo, para experimentar a resistência a essas novas verdades que ele traz, guiar as massas para o alto. A genialidade, a gente então lê aqui com o Balde, com o Emmanuel, é conquista individual, merecida, por conta do próprio esforço. Então, Leonardo de Ser Piero da Vinci nasceu em Anchiano, uma província de Florença, lá na Itália, em 15 de abril de 1452. Era final da Idade Média e início da Renascença. A Renascença surgiu na Itália e se estendeu até o século XVII. Surgiu na Itália e se espalhou por toda a Europa.
Quais as características da Renascença? Houve uma revalorização da antiguidade clássica, né, das obras lá da Grécia Antiga, da literatura, da escultura, da arquitetura, e essa revalorização da antiguidade ocasionou grandes mudanças culturais, mudanças na economia, mudanças na política. Houve uma revolução cultural. Inclusive, nessa época surgiu a prensa dos tipos móveis de Gutenberg, né? O Gutenberg, ele inventou aqueles tipos, né, de metal, cada tipo era uma letrinha, então, em vez de manuscrever os livros, a partir de então, os livros passaram a ser impressos. E também foi a época das grandes navegações, que aceleraram o intercâmbio de ideias, e também tudo isso deu o desenvolvimento a novas tecnologias. Então, foi uma época de grande avanço, grande progresso em todas as áreas. E o Leonardo da Vinci, segundo, né, os historiadores, foi o maior polimata. O que é isso? É a pessoa que sabe muitas coisas. Leonardo da Vinci foi o maior polimata do Renascimento. Foi o homem mais completo que já passou na Terra. Olha só, ele foi cientista, matemático, engenheiro, anatomista, ele estudava o corpo humano, foi pintor, escultor, arquiteto, botânico, zoólogo, que estuda os animais, poeta, músico, inventor, foi um piadista, ele tinha um excelente bom humor, era um excelente cozinheiro, era bonitão e cantava bem, segundo, né, a, a sua história, né? E ele foi um precursor de muitas invenções, até nesse sentido ele é considerado um profeta. Nessa época, a Itália, na época que, né, o Da Vinci era jovem, a Itália estava constantemente ameaçada de invasões. Por isso surgiu uma nova profissão, o engenheiro civil e militar. E o Leonardo da Vinci trabalhou, então, nessa área como arquiteto e como engenheiro por muitos anos. Ele projetou edifícios públicos, pontes, canais, fortalezas, armas, e ele acabou desenhando coisas que só viraram realidade, imaginem só, nos séculos XIX e XX. Por isso, ele é considerado um homem profético, né? Porque ele viveu, nasceu né, no século XV. Mas a maior parte dessas ideias visionárias jamais se concretizou porque havia um descompasso entre essa mente criadora de Leonardo da Vinci e a capacidade tecnológica da Renascença, né? Então, ele tinha as ideias, mas não tinha tecnologia, não tinha material ainda para tudo isso. Por isso, né, todos dizem, né, os seus biógrafos, que o Leonardo da Vinci, ele esteve 5 séculos à frente do seu tempo. Ele também estudou o voo dos pássaros e, com isso, ele determinou o princípio para construir um aparelho mais pesado que o ar, que voa aproveitando a força do vento, ou seja, o avião. Ele fez o esboço de um helicóptero que chamava parafuso aéreo, né? Que ele fez o esboço, no entanto, o helicóptero só foi criado 400 anos depois. Ele fez o esboço do paraquedas, mas o paraquedas só foi criado 600 anos depois, e não tinha material para isso naquela época. Ele restaurou a Catedral de Milão, projetou a urbanização de Milão, fazendo, né, a rede de esgotos. Ele fez um projeto para desviar um rio, o Rio Arno. Então, ele, né, projetou pontes, portos, canais nas cidades da Úmbria, da Toscana e de Mareta.
e ele projetou modelos de barcos, projetou modelos de canhões para uso militar, ele inventou o escafandro, o isqueiro, o uso do vapor como meio de propulsão, a bomba hidráulica para elevar a água. Na física, ele estudou estática e dinâmica, e com isso ele fez o estudo de composição de forças. Estudou ótica e inventou instrumentos de precisão. Ele pesquisou o centro da gravidade, se antecipando a Galileu Galilei. Ele estudou também os fenômenos climáticos e fez estudos de astronomia. Imaginem, ele mediu a distância da Terra ao Sol e mediu o tamanho da Lua. Na área da anatomia, né, ele deixou muitos manuscritos com desenhos assim muito detalhados, e esses manuscritos se tornaram a base da medicina tradicional, e com isso beneficiou toda a humanidade. Ele dissecava cadáveres em umas condições assim muito precárias daquela época, não tinha nem energia elétrica. E aí ele desenhava e observava. Com isso ele descobriu a mecânica dos músculos, foi ele que descobriu. Foram mais de, segundo a revista Super Interessante de 2006, mais de 30 madrugadas acordado dissecando cadáveres. Aí, né, a gente lê lá na Super Interessante, estudando apavorantes corpos esquartejados, mas a vontade de conhecer o corpo humano superava qualquer calafrio. Não era uma curiosidade mórbida. Para ele, a anatomia era fundamental para a pintura. E ele estudou o que era a intuição, conhecimento intuitivo. Na matemática, ele fez muitas pesquisas, elaborou teoremas, teorias, e foi músico, ele tocava lira, tocava muito bem, e ele organizava festas para distrair a nobreza. Hoje, se conservaram 7.000 páginas ilustradas e manuscritas de Leonardo da Vinci, mas, infelizmente, outras milhares se perderam. Dessas 7.000 páginas manuscritas, desenhadas, 1.600 páginas, ele escreveu de trás para frente. Chama leitura especular, para a gente conseguir ler, precisa pôr no espelho e ler do espelho. O Leonardo da Vinci era canhoto. Então, uns dizem que ele fez essas escritas especulares, né? Assim, de trás para frente, que a gente precisa pegar um espelho para conseguir ler. Por quê? Como ele era canhoto, e naquele tempo se escrevia com tinta, né? E pingava, borrava, então o fato de escrever não ia borrando os papéis. Outros dizem que ele quis esconder algumas informações. E a pintura, né? A pintura, são pinturas famosíssimas. Hoje se conhece apenas 17 pinturas de Leonardo da Vinci. A Adoração dos Magos, a Última Ceia, a Madonna del Garofano, Anunciação, a Batalha de Anghiari, La Vergine della Croce, La Madonna Benoit, La Bella Principesca, entre outros, são 17. E Mona Lisa, ou Gioconda. A Mona Lisa é a pintura mais famosa de Leonardo da Vinci. É a maior estrela do Museu do Louvre, lá em Paris. É a obra mais valiosa do museu. E a Mona Lisa, quando dizem, né, os entendidos, você olha para o quadro, ora ela parece doce, ora ela parece esquiva, ora ela parece dissimulada, por conta de uma técnica de pintura inventada pelo Leonardo. E o estado de espírito de quem observa Mona Lisa é que vai determinar se ela está doce ou esquiva ou dissimulada, né?
estado de espírito da Mona Lisa é igual ao daquele que observa, olha quanta genialidade. E tem outras obras além das pinturas, o Homem Vitruviano e uma escultura de cavalo para um nobre chamado Sforza, feita de bronze, mas infelizmente era assim, a Itália vivia sendo invadida e eles derreteram o cavalo para fazer armamentos. E Leonardo da Vinci foi o maior curioso da história. Ele nunca deixava de questionar o como e o porquê das coisas. Ele seguiu a tradição do seu tempo, ou seja, era necessário uma representação fiel da natureza, na pintura, na escultura, usando todo o conhecimento possível como ferramenta, a matemática, a medicina e principalmente o olhar. Para o Leonardo da Vinci, os olhos eram a principal via de conhecimento. E para ele, a pintura era a mais elevada de todas as artes. A pintura era uma ciência. É verdade que o Leonardo da Vinci sonhou com o periscópio ou teve uma visão para fazê-lo? Eu não li nada a respeito, mas é bem provável, porque ele recebia, né, essas visões, essa intuição. Ele é um gênio, é um espírito evoluído, ele veio com essa missão, ele trouxe muita coisa do plano espiritual, que já existia no plano espiritual, para fazer avançar aqui o progresso da Terra, né, o progresso tecnológico. E o Leonardo da Vinci ele foi um homem de planos e de sonhos, mais do que realizações. Se ele, por exemplo, planejou e fez o projeto de um periscópio, ou do helicóptero, ou do escafandro, nem tudo isso saiu do papel, está lá, guardadinho, naquelas 7.000 folhas manuscritas, né? Mas, ainda assim, Leonardo personificou o ideal renascentista do homem mais completo, né? Inclusive, do que qualquer um de seus contemporâneos. E olha que naquela época, lá na Itália, reencarnaram outros gênios da arte. Michelangelo, Rafael, Botticelli. Aqui eu trouxe umas frases de Leonardo da Vinci, duas frases. A pintura é poesia muda. A poesia é pintura muda. Ambas imitam a natureza com o melhor de sua potência e ambas podem revelar princípios morais. E é isso também que fala o Baldi e Emmanuel. Hoje, no século XX, a arte nos ajuda a elevar-nos até Deus. E aqui o Baldi fala que a pintura é a potência que nos revela princípios morais. E ele escreve uma outra frase: você nunca terá um domínio maior ou menor do que sobre si mesmo. Olha que inteligente, né? Então, o mais importante é o autodomínio, para poder dominar os outros ou ao mundo, em primeiro lugar, dominar-se. Até na psicologia, né? Ele estava muito à frente do seu tempo. Nos últimos anos de sua vida, ele morou na França, e lá ele foi o primeiro pintor, arquiteto e engenheiro do rei Francisco I, que era muito amigo dele. Mas ele teve um AVC na mão direita, que ficou paralisada. Apesar dele ser canhoto, ele já não conseguia mais segurar a paleta de cores ou os instrumentos, e ele morreu na França, em Amboise, no dia 2 de maio de 1519, aos 68 anos. Agora, uma curiosidade, é muito comentado, né, nos livros, na internet. Leonardo da Vinci e Michelangelo eram rivais. Os dois maiores artistas lá da Itália, né, vivendo na mesma época, eram rivais. Por quê? A Idade Média, ela se estendeu do século V
ao século XV. E teve duas escolas filosóficas, a patrística, a primeira. Patrística significa pais da igreja, por exemplo, Santo Agostinho, quando viveu no século IV, era um pai da igreja. E a igreja, nessa época, exercia grande influência. Surgiram as cruzadas, a Inquisição para combater os hereges. E o importante era a fé, né? O que predominava era a fé. A filosofia, a razão eram consideradas secundárias. Aí, séculos depois, surgiu uma outra escola filosófica dentro da Idade Média, chamada escolástica. O maior representante é Tomás de Aquino. E nessa época, o entendimento era que fé e razão tinham ambas a mesma importância, tanto teologia como filosofia, ambas eram igualmente importantes. E na Idade Média, a tecnologia era usada para quê? Para construir igrejas, catedrais, sinos, o ábaco, né? Aquela contagem lá para contagem de dízimos para a igreja. Depois da Idade Média veio a Renascença, e aí aconteceu o inverso do que, né, se valorizava na Idade Média, né? Houve a predominância da filosofia, a teologia seria a base da filosofia, e a tecnologia não seria mais usada para o sagrado, para a igreja, para os sinos, para os altares, mas usada para a indústria. Ah, olha aí, Leonardo da Vinci, muito bom, obrigada. Aí ele já estava idoso, né? Então, tecnologia usada para as indústrias, para o processo fabril. Então, o Leonardo da Vinci era um progressista, né? A tecnologia que ele trouxe, olha, helicópteros, inclusive canhões para defender a Itália das invasões, o estudo da anatomia, era tudo um estudo da ciência, da razão. Mas Michelangelo, vivendo ambos na mesma época, exaltava a fé. Ele ainda estava preso na tradição patrística lá da Idade Média. O que importava era a fé, a razão não importava. E para Michelangelo, a arte era um meio de acesso ao divino, né? Então, ele pintou aquelas pinturas maravilhosas nas igrejas, mas para Leonardo da Vinci, tanto fé como razão deviam estar unidas, ambas eram importantes. Então, havia, né, essa divergência de opiniões. Leonardo da Vinci buscava uma ruptura com essa cultura medieval patrística, né? A exaltação da fé dogmática, fé dogmática. E ele buscava essa ruptura. Ah, olha que bacana, aí são os manuscritos e os desenhos de Leonardo da Vinci. São 7.000 ilustrações, inclusive o Bill Gates tem uma, né? Acho que duas delas custam uma fortuna. Os outros todos estão em museus. E aí, para o Da Vinci, o importante era a ciência e a arte. A arte teria a função de contemplar o belo, né? A contemplação do estético. Tanto que Mona Lisa não é uma obra de santos, uma escultura de igreja, né? É uma obra do belo, né? E por isso que Leonardo da Vinci não foi muito aceito em Roma, que era o núcleo da Itália, onde estava o Papa, né? Por isso que ele foi para o norte da Itália. Enquanto Michelangelo ficou lá na Itália Central, né? Junto com a igreja. Então havia esse choque político e cultural entre Leonardo da Vinci e Michelangelo, porque Leonardo da Vinci era um inovador, era um progressista. Ele assim, incentivou todas essas grandes inovações que vieram com a Renascença, e Michelangelo não, ele estava preso ao passado, ele era um conservador.
Por isso que Leonardo da Vinci foi excluído da igreja, aí ele não recebeu mais financiamentos para os seus inventos, era a igreja que fornecia, e então ele foi para a França, para a Suíça, porque a França, naquela época, tinha um grande poder político e a Suíça tinha um grande poder financeiro. A França e a Suíça afrontavam o status quo da Itália, né, tanto na política quanto ao papado. Ou seja, Leonardo da Vinci mudou o paradigma. O que é um paradigma? É uma visão de mundo, né? Conjunto de normas, de padrões de determinada época. Ele foi um inovador, ele esteve 500 anos à frente da sua época. Na arte, né, o paradigma anterior da Idade Média era exaltar o divino. E já, né, então a arte era assim, do terreno ao divino. As obras de Michelangelo são contextualizadas. Ó, o que ele coloca nas suas obras? Igreja, papa, fé. E já tem o significado definido, fica só no visual. Enquanto que a Mona Lisa é uma contemplação estática. Olha aí o helicóptero, né? Que só veio a se concretizar muitos séculos depois. Então, a Mona Lisa, ela é uma contemplação estática, tem uma ética implícita nela, ou seja, mexe com a formação da integridade no íntimo de cada pessoa. Então, ela está sorrindo, mas ao mesmo tempo parece triste, são códigos visuais. E a chave é uma chave para mexer com o íntimo de cada um. E além dessa sensação, né, de impacto íntimo. Então, é um novo paradigma que surge no Renascimento. A arte viria do divino para o terreno. Quem trouxe isso? Leonardo da Vinci. E as belas artes, então, para Leonardo da Vinci, deveriam estar desvinculadas da finalidade de exaltar o sagrado. Deveriam ser usadas, sim, de forma profana. Olha aí, Mona Lisa, com a finalidade de ética, de moral. Mona Lisa não é uma entidade divina. Olha, a gente vê aí. Não é Moisés, né? Não é o anjo que o Michelangelo esculpiu, o Davi, né? Michelangelo esculpiu Davi, esculpiu Moisés e os 10 mandamentos. Ela não é uma entidade divina, é uma experiência estética. O seu significado não está definido, está aberto a diferentes culturas, qualquer pessoa do mundo inteiro, né? Um muçulmano, um budista, um shintoísta, todos eles entendem essa arte. Não está no contexto da Igreja Católica. Então, o Leonardo da Vinci, ele buscava usufruir todos os paradigmas que já existiam no seu tempo, ou que viriam a ser criados. Ele influenciou mais tarde, inclusive, o iluminismo francês. Olha que fantástico, porque o iluminismo surgiu no século XVIII. O contexto era a valorização da razão em detrimento da fé, a crítica à monarquia, quer dizer, ao absolutismo, e aí surgiu a Revolução Francesa com aquele lema igualdade, fraternidade, liberdade. Inclusive, Napoleão Bonaparte, ele pensou num projeto chamado Nova Atenas. Então, ele queria elevar o Estado da França no mesmo nível de status da Grécia Antiga, em relação à cultura, em relação à filosofia, em relação à arte. E foi Leonardo da Vinci que plantou a sementinha, influenciou o iluminismo francês. Então, ele deixou um legado impressionante. E ele, né, como todos, né, comentam, ele foi um grande observador da natureza. Ele
acreditava que para representar a realidade com exatidão, era preciso observar com rigor científico, mas essa observação científica que ele fazia acontecia naquela época em que a ciência praticamente nem existia. Graças à sua capacidade de aprender a ver, ele se tornou um mestre renascentista que adquiriu um conhecimento profundo da natureza. Olha quantas obras aí de Da Vinci. Ele deixou alguns dos seus maiores legados artísticos e científicos. Foram um dos maiores legados artísticos e científicos da história da humanidade. A gente lê lá na revista Super Interessante, de abril de 2006, que o Leonardo da Vinci turbinou a Renascença e ainda inventou um mundo que só nasceria 5 séculos depois de sua morte. Olha que incrível, né? Um grande gênio, né? Trabalhava incansavelmente em todas. É um polimata, né? Um polimata. Então, nós agradecemos imensamente, né, a Deus, a Jesus, por permitir que gênios como Leonardo da Vinci tivessem reencarnado aqui no nosso planeta para estimular o progresso da humanidade. Então, amigos queridos, façamos uma vibração pedindo para que o melhor dos nossos sentimentos possam chegar até todas as pessoas que sofrem, a todo o planeta, aqueles que estão encarnados e desencarnados. Vibremos pelos grandes gênios artistas da humanidade, que muitas vezes são incompreendidos e se sentem sozinhos. Vibremos pela humanidade que ainda tem um longo caminho para evoluir e entender essas genialidades que de vez em quando surgem no nosso planeta. Vibremos por todos os governantes, por todos os países, pelo nosso país, pelas nossas cidades, pelos nossos bairros. Vibremos também pelos trabalhadores do SEAC, encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nossos amigos e familiares, pelos nossos mentores particulares e por nós mesmos. E, mais uma vez, agradecemos ao nosso Pai Criador, que está sempre solícito, ajudando a nossa caminhada evolutiva, sempre atento para o momento certo desses grandes luminares reencarnarem. Mesmo com muito sacrifício, nós agradecemos a eles também. Senhor Jesus, obrigada por esse encontro, obrigada por todos aqui que estivermos, os que estamos aqui agora e os que estaremos amanhã ou depois. Abençoa todos nós, Senhor. E nós dizemos glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Amigos queridos, muito obrigada e uma boa noite.